pessoal? Beleza? Bom, vamos lá para a nossa aula de exercício agora, né? Vamos aplicar aquilo que eu falei na aula teórica, vamos agora aplicar nos exercícios, beleza? Vamos lá? Bom, o primeiro exercício está dizendo o seguinte, olha, determine qual a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de 200 gramas de gelo, que inicialmente está a menos 20 graus Celsius, elevar até 150 graus Celsius. Foi dado algumas informações aqui. Calor latente de fusão, 80. Calor latente de vaporização, 540. O calor específico do gelo, 0,5. O calor específico do vapor, 0,5. Então, olha só o que o exercício está me pedindo. Ele quer que eu determine quanto de calor que eu vou gastar para levar gelo, que está a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, para vapor de água, que vai estar a 150 graus Celsius. Bom, olha só, eu normalmente faço essas bolinhas para me organizar, tá? Essas bolinhas é simplesmente uma forma que eu, Emerson, tenho de me organizar. Se você quiser fazer quadrado, triângulo, coração, você pode fazer. O círculo é simplesmente uma questão de organização. Por quê? Outra coisa, por que eu fiz o gelo aqui nessa parte e levei o vapor lá para o outro lado? Por que está tão longe assim? Porque eu não transformo o gelo em vapor de uma vez. Eu não consigo transformar gelo em vapor, esquentei o gelo e daqui a pouco ele virou vapor. Não. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar esse gelo, começar a aumentar a temperatura dele até ele chegar à temperatura de fusão. Eu tenho que esquentar esse gelo até ele chegar à temperatura de 0 graus Celsius. Por quê? Porque quando ele chega nessa temperatura, o que ele começa a fazer? Ele começa a mudar de fase. Ele muda de fase virando água na fase líquida, a 0 graus Celsius. Porque durante a mudança de fase, lembra? A temperatura não varia. Quando todo o gelo derreter e virar água a 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Aí a água começa a aumentar a sua temperatura. E ela começa a aumentar a temperatura, vai para 10, 20, 30, 40, até qual temperatura? Até chegar à temperatura de 100 graus Celsius. Porque quando ela chega aqui, o que ela começa a fazer? Ela começa a sofrer a ebulição. E aí ela começa a virar vapor. E essa água que está a 100 graus Celsius, ela vira o quê? Ela vira vapor. Ela vira vapor a que temperatura, gente? A 100 graus Celsius, porque durante a mudança de fase não há variação de temperatura. Só aí que a temperatura vai aumentar e vai chegar em 150 graus Celsius, tá? Então, porque o gelo, ele não vai direto, né? Ele não vai sofrer sublimação, porque a gente está trabalhando a temperatura de 1 atm, e ele não vai sofrer a sublimação, ele não vai direto para lá. Eu primeiro vou ter que aquecer o gelo, até ele chegar no ponto de fusão, para derreter o gelo, para depois esquentar até chegar na temperatura de ebulição, para fazer essa água virar vapor e aí sim fazer ela chegar na temperatura que eu quero. Então eu vou repetir, tá? Essas bolinhas que eu faço é simplesmente para me organizar. Por quê? Quando eu faço essas bolinhas, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, quando eu faço essa setinha, eu sei que essa parte aqui, ó, a temperatura, por exemplo, começou em menos 20 e terminou em 0. Já aqui não houve variação de temperatura. Aqui a temperatura começou em 0 e ela terminou em 100. Então, essas bolinhas que eu faço é uma forma de me organizar, tá? Para que essa organização? Porque observe que aqui eu estou tendo variação de temperatura, eu estou tendo mudança de fase, variação de temperatura de novo, mudança de fase novamente,
variação de temperatura de novo. E agora, eu tenho duas equações. Eu tenho a equação do Q macete e eu tenho a equação do Q mole. E dessa forma aqui, eu consigo me organizar sabendo qual das equações que eu vou usar. Como aqui houve variação de temperatura, eu vou usar aqui, nesse trecho, nesse intervalo, eu sei que eu vou usar aqui macete, porque houve variação de temperatura. Aqui já houve mudança de fase. Então, aqui eu sei que eu vou usar Q mole. Aí eu venho para cá e observo que aqui no meu esquema houve variação de temperatura. Eu sei, então, que aqui, de novo, eu vou estar utilizando o Q macete. Quando eu venho para esse intervalo, não houve variação de temperatura, mas houve mudança de fase. Então, eu sei de novo que aqui eu vou usar Q mole. E daqui para cá, houve de novo variação de temperatura. Então, eu sei que eu vou usar Q macete. Então, vocês entendem? Essas bolinhas e essa seta é para eu me organizar, para saber qual que eu vou usar. E ainda vai ter ainda a equação que usa a capacidade térmica, né? C delta T, se tivesse um calorímetro, se houvesse troca de calor. Mas nesse caso aqui não está tendo. Só para me organizar, Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. O exercício pediu, calcule a quantidade total de calor para transformar gelo em vapor de água. A quantidade de calor vai ser o Q1 mais o Q2 mais o Q3 mais o Q4 mais o Q5 lá. Tá bom? Bom, vamos lá. Aqui agora vai ser substituição, né? Aqui é MC delta T, o Q2 é ML. Lembrando que se aqui foi de gelo para água, esse calor latente aqui é o calor latente de fusão. O Q3 é MC delta T. O Q4 é ML, foi de água para vapor, então é o calor latente de vaporização. E o Q5 é MC delta T novamente. Como eu falei, né? Agora é só substituição. A massa, a massa é 200 gramas. Então, eu vou substituir aqui. 200. Calor específico é do gelo, porque o Q1, está no gelo. O calor específico do gelo, 0,5. A variação de temperatura, para que eu falei que serve a setinha? Para eu saber aonde começou e aonde terminou. Começou no menos 20, terminou no 0. Como que eu acho a variação de temperatura? Temperatura final menos a temperatura inicial. 0 menos 20, menos vezes menos dá mais, então 0 mais 20 dá 20. Aqui a massa 200. O calor latente de fusão foi dado aqui, né, 80. Mais, a massa não está mudando, né? 200. Aqui é do Q3. O Q3 é da água na fase líquida. Eu não coloquei no dado lá, mas é fácil lembrar, né? Vale 1. De quanto que foi a variação de temperatura aqui do Q3? Começou no 0, foi para o 100. Temperatura final menos a inicial, 100 menos 0. Dá 100. Aqui vai ser a massa novamente, calor latente de vaporização, 540. A massa não muda, 200. Calor específico agora é do Q5, né? O Q5 está no vapor. O calor específico do vapor é 0,5. Vezes a variação de temperatura, que começou em 100, foi para 150. 150 menos 100 dá 50. Que é igual, agora é fazer a multiplicação. 200 vezes 0,5 dá 100, 100 vezes 20 dá 2.000. 2 vezes 8 dá 16, mais 3 zeros, 16.000. Aqui é 200, para ficar claro.
1 vezes 1 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Mais 4 zeros, então aqui é 20.000. Mais 2 vezes 54 dá 108. Mais 3 zeros, então é 108.000. 100 vezes 0,5, 200 vezes 0,5 dá 100. 100 vezes 50 dá 5.000. Agora é somar isso aqui. Ó, 108.000 com 2.000 dá 110. 110 mais 20 dá 130. 140, 146, 146.000 mais 5.000, 151.000. Então, 151.000 calorias. Então, eu vou gastar nessa transformação de gelo em vapor de água, serão gastos 151.000 calorias, ou 151 quilocalorias. Talvez, se fosse uma questão aí de marcar, estaria dessa forma aqui, 151 quilocalorias, porque é 1.000, né? E aí está resolvido. Então, gente, só reforçando, tá? Muita gente me pergunta por que eu faço as bolinhas. As bolinhas é simplesmente uma forma que eu tenho de me organizar. Se você quiser fazer um retângulo aqui, não tem problema. Se você quiser fazer um triângulo, não tem problema. Se quiser fazer, vou fazer com coração, não há problema. Isso aqui é simplesmente uma forma que eu tenho de me organizar, para saber quem é a temperatura inicial, quem é a final, né? Se eu vou usar aqui macete ou aqui mole. Então, o objetivo aqui é simplesmente organização. Tá bom? Vamos para o próximo exercício? Um corpo inicialmente líquido de 50 gramas sofre o processo calorimétrico representado graficamente abaixo. Então, eu tenho aqui, lembrando que o θ é a mesma coisa que temperatura, né? O T. Olha só, o que o exercício me falou? Um corpo inicialmente na fase líquida. Então, eu já vou deixar anotado, deixa eu só trocar a cor do meu pincel. Aqui, ele está dizendo que ele está inicialmente. Então, ele iniciou na fase líquida. Ok? Olha o que aconteceu. Ele começou a 10 graus Celsius pelo gráfico. Gráfico de temperatura versus quantidade de calor. Ele começou a 10 graus Celsius, já na fase líquida. O que aconteceu com a temperatura? A temperatura aumentou até chegar em 30 graus Celsius. Olha o que aconteceu. Quando chegou em 30 graus Celsius, o que a temperatura fez? Permaneceu constante. Tá vendo? Para 4 a temperatura é 30, para 32 a temperatura também é 30. Então, aqui a temperatura permaneceu constante. Eu preciso entender que aqui está acontecendo mudança de fase. Qual mudança de fase está acontecendo? Ora, se ela estava na fase líquida, aqui a temperatura manteve constante. E depois, o que a temperatura voltou a fazer? A temperatura voltou a aumentar. Era 30, foi para 40, foi para 50, foi para 60. A temperatura voltou a aumentar. Então, veja bem, se estava na fase líquida, houve uma mudança de fase e a temperatura começou a aumentar e não diminuir, começou a aumentar, essa mudança de fase aqui é a vaporização. Ela está sofrendo vaporização. Então, significa que aqui ela se transformou em vapor. Não é vapor de água porque ele falou que é um líquido, né? Então, o líquido virou vapor. E eu não sei que líquido que é, tá bom? Determine o calor latente de mudança de fase. Ó, aqui já me deu a resposta, né? Confirmou a minha resposta. Na letra A, calcule o calor latente de vaporização. Isso aqui o autor da questão não podia fazer?
Porque ele entregou, né? Ele já falou, ó, é a vaporização ali. Como que eu vou fazer para achar o calor latente de vaporização? L. Se você quiser fazer Q mole, tá? Pode fazer. Eu vou fazer Q, L é igual a Q sobre M. Foi a equação original, né? Ele quer achar o L. Qual foi a quantidade de calor que ele recebeu na vaporização? É só nesse intervalo aqui, tá? Ó, só nesse intervalo. Nesse intervalo, quanto de calor que ele recebeu? Deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel. Olha só, quando ele começou a sofrer o processo de vaporização, ele estava com 3 vezes 10 elevado a 2 calorias. 10 ao quadrado é 100, né? 100 vezes 3, vamos colocar aqui, ele já tinha recebido 300 calorias, porque ele começou com 10, com 0 calorias recebido. Ele foi recebendo, quando ele estava aqui, ele começou a sofrer o processo, ele já tinha recebido 300. E aí ele foi recebendo mais. Quanto? 32 vezes 100, que dá 3.200 calorias. Então, ele já tinha recebido para poder aquecer. Para sofrer a vaporização, quanto de calor que ele recebeu? Ele recebeu, para fazer a vaporização, ele recebeu 3.200 menos 300. Porque ele já tinha recebido 300 ali, mas esses 300 foi para aquecer. Acabou. Para mudar de fase, é daqui até aqui. Eu vou fazer como se eu fizesse variação de temperatura. Eu vou fazer a quantidade de calor final menos a inicial. Porque a partir daqui já não está dando mudança de fase mais, tá vendo? Ele já está aumentando a temperatura. Então aqui eu vou fazer a variação, né? De 32 menos 3. A quantidade de calor que ele recebeu para mudança de fase foi 3.200 menos 300, vai dar 2.900 calorias, ok? Aí eu vou substituir aqui, deixa eu voltar para o azul, 2.900 dividido pela massa dele. Qual que foi a massa? O enunciado deu aqui, ó, 50 gramas. Então, o calor latente de vaporização desse líquido, vou simplificar um zero aqui, 29 por 5 dá 5, sobram 4, 40 por 5 dá 8. Então, 58 calorias por grama. Esse é o calor latente de vaporização, tá bom? Vamos lá para a letra B. A capacidade térmica do corpo antes e depois da mudança de fase. Ok? Vamos lá. Eu vou resolver aqui. Deixa eu ver se meu cabeção não vai tampar. Vai não, dá para fazer. Deixa eu só mudar a cor agora para não misturar. Pediu para achar a capacidade térmica antes da vaporização e depois da vaporização. Como que eu acho capacidade térmica? Capacidade térmica é quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, vamos fazer da capacidade térmica na fase líquida. Quantidade de calor que ele recebeu na fase líquida, ele começou com 0 e foi para 300. Ele recebeu 300 calorias. E isso fez com que ele sofresse qual variação de temperatura? Para esse intervalo aqui, a temperatura foi de 10 para 30, né? Começou em 10 e foi para 30. De quanto que foi a variação? 30 menos 10, que é 20. Então, a capacidade térmica na fase líquida vai ser 30 por 2. Simplifica um zero em cima e um zero embaixo. 30 por 2, 15 calorias por grau Celsius. Ok? Agora eu vou achar a capacidade térmica na fase de vapor. Capacidade, eu vou usar a mesma equação, não vai mudar, né? A única coisa que vai mudar vai ser a quantidade de calor e a variação de temperatura. Quanto de calor que recebeu aqui, gente, na fase de vapor, ó. Quanto que recebeu na fase de vapor? Foi de 32 para 33. 1 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100, né? Então, 100
E de quanto que foi a variação de temperatura? Saiu de 30, foi para 60. 60 menos 30 dá 30. Eu vou simplificar um zero aqui. Um zero aqui vai dar 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 vai dar 3,3333 calorias por grau Celsius. Vai dar uma dízima, né? Então eu vou colocar aí o calor, a capacidade térmica de vaporização. Nossa, eu fiz uma borrada aqui. O calor latente de vaporização, 3,33 calorias por grau Celsius. A letra C pede para achar o calor específico da substância na fase líquida e na fase de vapor. Aqui tá fácil, né? Tá fácil fazer aqui. Por quê? Eu fiz o C aqui parecendo capacidade térmica. Por quê? Porque eu sei que capacidade térmica é massa vezes o calor específico. Eu tenho a capacidade térmica do líquido, é 15. Eu tenho a massa, é 50. Quanto que vai valer o calor específico da fase líquida ali? O 50 passa para cá dividindo, vai ficar calor específico da fase líquida, 15 dividido por 50. 15 dividido por 50 vai dar 0,3 calorias por grama grau Celsius. E da fase de vapor, vou fazer a mesma coisa, deixa eu só trocar a cor aqui. Eu vou fazer também, se você quiser fazer aqui macete, tá? Você poderia ter feito. Mas eu vou fazer aqui que vai dar menos trabalho, né? Aqui vai ser... Eu vou colocar 10 sobre 3, tá? Não vou colocar 3,333 não, eu vou colocar aqui. Porque eu vou ter que fazer outra divisão, eu prefiro trabalhar com fração. 10 sobre 3... A massa é 50, né? Vezes o calor específico, tá bom? Olha por que eu preferi trabalhar com 10 sobre 3. O 50 vai passar para cá dividindo, não vai? Então vai ficar 10 dividido por 3. O 50 está multiplicando, passa para cá dividindo. Isso é igual ao calor específico, correto? Eu vou simplificar um zero aqui e um zero aqui, ó. Quanto que é 1 dividido por 5? 1 por 5 é 0,2. Então, o calor específico vai ser 0,2 dividido por 3. Isso implica que o calor específico vai ser 0,2 dividido por 3, vai dar 0,06666666 calorias por grama grau Celsius. Você poderia ter colocado 3,3333 ali, tá? Vai dar 0,066666 calorias por grama. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Ele está dizendo o seguinte: um broche de prata de massa 20 gramas e a 160 graus Celsius é colocado em 28 gramas de água inicialmente a 30 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico, admitindo trocas de calor apenas entre a prata e a água? Tá vendo? Aqui ele não falou nada de calorímetro, ele só falou que eu estou misturando dois corpos e está havendo troca de calor entre eles. Como que eu vou resolver, gente? Eu vou fazer somatório do calor trocado é igual a 0. Eu vou colocar só um T ali, tá? De calor trocado. Aí, eu vou fazer aquele esqueminha que eu tinha feito lá para o gelo, não tem? Eu vou fazer aquele esqueminha de bolinha. Ó, eu tenho, de um lado, eu tenho a prata que está a 160, eu tenho a água que está a 30. Bom, como a água está a uma temperatura menor, eu vou deixar ela aqui, tá? Eu tenho água a 30 graus Celsius, certo? Do outro lado, a uma temperatura maior, eu tenho a prata, Pb, a uma temperatura de 160 graus Celsius. O que vai acontecer se eu misturar esses dois? O corpo de maior temperatura vai ceder calor para o de menor temperatura,
Não é isso? Então, esse cara vai aquecer e esse cara vai resfriar até eles atingirem a temperatura de equilíbrio, aonde eu vou ter lá prata mais água, a uma temperatura que eu não sei qual que é e eu preciso saber. Bom, eu faço esse esqueminha também, por quê? Porque aqui eu consigo identificar se está tendo mudança de fase ou não. Aqui não está tendo mudança de fase, então eu sei que eu vou usar aqui, eu vou usar aqui macete, e aqui eu sei que eu vou usar aqui macete também. Opa! Aqui macete também. Então, eu vou chamar aqui de Q1, vou chamar aqui de D2, de Q2, tá vendo? Essas bolinhas, novamente, é simplesmente para eu fazer uma organização. Então, é somatório, então eu vou fazer Q1 mais Q2. Somatório, é mais. Não vou me preocupar quem é positivo e quem é negativo ali não, tá? Eu vou fazer MC delta T, MC delta T, essa massa aqui é a massa de quem eu chamei de Q1. Quem é Q1? Q1 é da água. Então vamos nos organizar mais ainda para eu não ter problema e cometer algum erro. Veja bem, eu tenho dois elementos. Eu tenho água e eu tenho prata. Vamos anotar as informações separadamente? A água, ela tem uma massa de 28 gramas. A prata tem uma massa de 20 gramas. Né? A temperatura inicial da água é 30 graus Celsius. A temperatura inicial da prata é 160. Correto? O calor específico da água é 1. O calor específico da prata, 0,056. 0,056. Vou fazer essa organização, tá, gente? Vamos lá. Massa de Q1, que é a massa da água, 28. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água é temperatura final menos a temperatura inicial. Porque como o exercício pediu para achar a temperatura final, né, dos dois, a temperatura final vai estar dentro da variação. Então eu vou abrir parênteses, vou colocar a temperatura final menos a inicial. Essa massa aqui é o que eu chamei de Q2, né, que é o da prata. Qual que é a massa da prata? É 20. Qual é o calor específico da prata? 0,056 vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. Tem que dar 0. 28 vezes 1, 28. Temperatura final é o que eu quero achar. Menos a temperatura inicial da água. Olha a água. Ela começou com que temperatura? 30. 20 vezes 0,056 é a mesma coisa que 2 vezes 0,56 vai dar 1,12. 1,12 que multiplica a temperatura final que eu quero achar menos a temperatura inicial de quem? Da prata, que é 160. Dá 0. Agora eu vou fazer a multiplicação distributiva. Nesse exercício aqui eu tenho muito trabalho matemático, né? Muita continha matemática que eu vou fazer. Então é sempre bom tomar muito cuidado, tá? Porque é muita conta. 28 vezes T, 28 vezes 30, 0. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 3, 6, 7, 8. Mais 1,12 vezes T. Mais vezes menos dá menos. 1,12 vezes 160, eu vou dar calculadora. Vamos lá, espera aí.
Minha calculadora está aqui, vamos lá fazer a conta. Eu vou até conferir aqui, tá? 2 vezes 0,56 para ver se eu não errei. Opa, tá certo. Agora eu vou fazer 1,12 vezes 160. 179,2, tá? Esse cara vezes esse vai dar 179,2. Viu que apareceu o negativo aqui naturalmente? 28t mais 1,12, 29,12t. Menos e menos pode somar, né? Então vai ser 840 mais 179,2. Vamos fazer lá, 179,2 mais 840, 1019,2 menos 1019,2, isso é igual a zero. Eu vou pegar esse cara, vou passar para o segundo membro, ele vai ficar positivo, então 29,12t é igual a 1019,2. O 29,2 passa para cá dividindo, eu vou ter que a temperatura final vai ser 1019,2 dividido por 29,12. Vamos usar o recurso da calculadora de novo. 1019,2 dividido por 29,12. 34,91. 34,9. 34,9 graus Celsius. Então, juntando um broche de prata de 20 gramas a 160 com água a 30 graus Celsius, olha o que aconteceu. O broche reduziu a temperatura de 160 para 34,9. Quase 130 graus, né? 125,1 graus Celsius. E a água só aumentou 4,9. Por quê? Olha o calor específico da prata, 0,056. Olha o calor específico da água, 1. Isso aqui dá quase 20 vezes, 200 vezes maior. Quase 200 vezes maior. Por isso essa diferença tão grande, né? Aqui reduz em 125,1 e aqui só aumenta 4,9. Porque esse carinha aqui é que determina essa diferença. Então, gente, basicamente, troca de calor você faz assim. É bom sempre se organizar, tá? Dessa forma aqui, anota tudo primeiro para depois começar a resolver, mas toda vez que você juntar, você faz somatório do calor igual a zero, tá bom? Vamos para o próximo. Esse aqui eu já compliquei mais um pouquinho, já coloquei aqui o calorímetro. No interior de um calorímetro de capacidade térmica 6 calorias por grau Celsius. Tá vendo? Como eu falei no interior de um calorímetro e eu citei a capacidade térmica dele, o que eu estou dizendo para você é que esse calorímetro é o calorímetro real. Ele participa da troca de calor, tá? Encontra-se 85 gramas de um líquido a 18 graus Celsius. Um bloco de cobre de massa 120 e calor específico 0,094, aquecido a 100, é colocado dentro do calorímetro. O equilíbrio térmico se estabelece a 42 graus Celsius. Determine o calor específico do líquido. Tá vendo? Eu tenho agora 3 elementos: o calorímetro, o líquido e o cobre. Tá? O que eu vou fazer? O que eu falei no exercício anterior. Vamos anotar separadamente aqui. Deixa eu trocar aqui a cor. Ó, eu tenho calorímetro, eu tenho líquido e eu tenho cobre.
Quais são as informações que eu tenho do calorímetro? A sua capacidade térmica, que é de 6 calorias por grau Celsius. Tem mais alguma informação do calorímetro? Eu tenho, tá, gente? Eu tenho a temperatura inicial dele. Se no interior de um calorímetro de capacidade térmica igual a 6, encontra-se, ou seja, já está lá, 85 gramas de um líquido a 18 graus Celsius, significa que já aconteceu o equilíbrio térmico entre eles. Ou seja, a temperatura do líquido ela é igual à temperatura do calorímetro, tá? Ou vice-versa, né? O calorímetro vai estar na mesma temperatura do líquido, porque como o líquido se encontra dentro do calorímetro, a troca de calor entre eles já aconteceu. O equilíbrio térmico se estabelece a 42 graus Celsius. Então tá, a temperatura final então do calorímetro vai ser igual do líquido, vai ser igual do cobre, que vai ser 42 graus Celsius. O líquido, quais as informações que me deu? Me deu a massa do líquido, 85 gramas, me deu a temperatura inicial dele, 18, me deu o calor específico dele, não, pediu para achar o calor específico dele, e deu a temperatura final, né? Que é a temperatura de equilíbrio térmico, que é 42 graus Celsius. Vamos para o cobre. Ele me deu a massa do cobre, 120 gramas. Ele me deu a temperatura inicial do cobre. Ele está aquecido a 100 graus Celsius. Ele me deu o calor específico do cobre, 0,094. E ele me deu a temperatura final do cobre, né? Que é a temperatura de equilíbrio, 42 graus Celsius. Então, beleza, ele me deu essas três informações, né? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquelas bolinhas que eu fiz lá anteriormente, tá? Deixa eu trocar aqui, vou botar um marronzinho. Ó, de um lado, deixa eu ver quem tem menor temperatura. O calorímetro e o líquido estão a 18, o cobre está a 100, então eu vou colocar aqui. Ó, eu tenho o calorímetro mais o líquido, inicialmente, aqui temperatura, 18 graus Celsius. Do outro lado, eu tenho o cobre a uma temperatura de quanto? De 100 graus Celsius. Se eu coloco esses caras todos em contato, o que vai acontecer? O corpo de maior temperatura vai ceder para o de menor temperatura. E o de menor temperatura vai aumentar a sua temperatura, em consequência, o de maior temperatura vai diminuir a sua temperatura. Até que essa cambadinha toda aqui atinjam a temperatura de equilíbrio térmico, que nesse caso aqui é de 42 graus Celsius. Aqui eu vou ter calorímetro, mais líquido, mais o cobre. Né? A mistura de todo mundo, certo? Certo. Houve mudança de fase? Não. Houve variação de temperatura? Sim. Então aqui é quimacete. Mas aqui tem o calorímetro, Emerson. Quimacete é para o líquido. Mas e o calorímetro não é quimacete? É verdade. Aqui eu tenho dois. Eu tenho quimacete para o líquido e eu tenho C vezes ΔT para o calorímetro. Q1, Q2 e aqui. Aqui eu tenho quimacete porque eu tenho calor específico. Tá vendo como esse esqueminha é importante você fazer? Ó, tá havendo troca de calor. O somatório do calor trocado tem que dar 0. Quantas quantidades de calores eu tenho? 3. Eu tenho a quantidade de calor do calorímetro, eu tenho a quantidade de calor do líquido e eu tenho a quantidade de calor do cobre. Né? Não vou colocar nem Q1, Q2 e Q3 não, eu vou colocar específico, quantidade de calor do calorímetro, do líquido e do cobre. Aqui você vai usar C ΔT, aqui você vai usar MC ΔT,
E aqui você vai usar MC ΔT. Agora, é substituir, está tudo anotado, né? Vamos começar para o calorímetro, capacidade térmica 6. De quanto que foi a variação de temperatura? Você pode fazer aqui, temperatura final menos a inicial, 42 menos 18 dá 24 graus Celsius. Conferir, 12, isso aí, 24. Mais massa do líquido, 85. Calor específico do líquido é o que eu quero achar, né? Ó, é o que eu quero achar. Variação de temperatura, a mesma do cobre, 24. Massa do cobre, 120. Calor específico do cobre, 0,094, vezes a variação de temperatura do cobre, que foi de 100, ó, começou em 100, terminou em 42. Vamos ao recursozinho lá. É temperatura final menos a temperatura inicial. 42 menos 100. Menos 58. Então, entre parênteses, menos 58. Isso dá zero. 6 vezes 24, 6 vezes 4, 24, vão 2, 2 vezes 6, 12, 14. Mais 24 vezes 85, aí eu vou apelar aos universitários, 85 vezes 24, 2040, vezes o calor específico, mais, de novo, 120 vezes 0,094. 11,28. 11,28, que multiplica o menos 58 ainda, hein? Vou fazer aqui na frente, tá? 144 mais 2040 mais vezes menos dá menos. Vamos usar lá calculadora, 11,28 vezes 58, 654,24. 654,24. Isso é igual a zero. 2040C vai ser igual 144 positivo com menos 654,24. Vamos lá, usar a calculadora. Eu vou subtrair, né? Menos 144 vai dar 510,24 negativo, tá? Porque esse cara aqui é negativo, é maior, né? Então vai ficar negativo. Se eu passar já para o lado de lá da igualdade, ele vai ficar positivo, vai ficar 510,24, tá bom? Eu fiz a soma aqui, né? Só na verdade subtraiu, deu negativo. Já passei para o lado de lá, ficou positivo. C vai ser igual, então, a 510,24 dividido por 2040. O calor específico vai ser, então, 510,24 dividido por 2040. 0,25. Só duas casas depois da vírgula tá bom, tá? 0,25 calorias por grau Celsius. Esse é o calor específico da substância, ok? Essa matéria é bem trabalhosa, tá? Em termos matemáticos. É simples a física dela, mas as operações matemáticas dão bem trabalho, tá? Próximo exercício, vou complicar mais um pouquinho. Bom, o próximo exercício está dizendo o seguinte, já vai ser um pouquinho mais complicado, né? E aqui já vai ter mudança de fase. Ó, num calorímetro ideal, contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius,
são colocados 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Dados: o calor específico da água vale 1, o calor específico do gelo vale 0,5, o calor latente vale 80. Quando atingido o equilíbrio térmico no interior do calorímetro, detém-se só gelo a 0 graus Celsius, só água a 0 graus Celsius, 130 gramas de água e 70 gramas de gelo a 0 graus Celsius, 150 gramas de água e 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius, 237,5 gramas de água e 62,5 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então, olha só, o calorímetro ideal não participa da troca de calor. Nesse calorímetro, eu tenho 200 gramas de água a 20 graus Celsius e eu vou colocar 100 gramas de gelo a menos 20. Então, eu estou misturando gelo a menos 20 com água a 100. Então, vai haver troca de calor, só que nesse caso aqui, veja bem, vou fazer minhas bolinhas aqui para me organizar, tá? Eu tenho gelo, né? Eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius e do outro lado eu tenho água líquida a 20 graus Celsius. Se eu misturo esses dois, o corpo de maior temperatura cede calor para o de menor temperatura, né? O que vai acontecer com o gelo na hora que eu misturar a água aqui no gelo? A temperatura dele vai começar a aumentar e vai chegar a 0 graus Celsius. E eu vou ter gelo a 0 graus Celsius. Teoricamente, esse gelo vai continuar recebendo o calor da água e vai se transformar em água a 0 graus Celsius. E, teoricamente, ele vai aquecer até chegar a uma certa temperatura. E a água vai abaixar a sua temperatura aqui, ó, até chegar nessa temperatura. Porque a água está fornecendo calor para o gelo. Então, o gelo vai andar. O gelo vai andar. O gelo está a menos 20, ele vai para 0. Aí derrete, começa a esquentar e a água esfria. Teoricamente, é isso aqui que eu vou pensar. Toda vez que você tiver uma situação parecida com essa, você vai pensar dessa forma aqui. O gelo vai chegar a 0. Quando chega em 0, ele derrete. Depois ele começa a aquecer. E o outro corpo encontra ali, né? Fazendo a temperatura de equilíbrio. Aí você faz esse esquema. Só que você só faz o esquema para você saber que, teoricamente, isso aqui pode acontecer. Olha o que eu estou dizendo? Pode acontecer. Depois que você fez isso aqui, você vai fazer uma outra coisa. Você vai verificar se a quantidade de calor que a água tem para oferecer é o suficiente para isso aqui acontecer. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, esquece essa parte aqui. Você vai fixar aqui, ó. Quanto a quantidade de calor mínima que eu preciso para trazer o gelo para cá? Quanto eu preciso para trazer todo esse gelo só para aqui, ó? Até esse ponto aqui. Quanto que eu preciso? Aí você vai lá. Aqui é que macete, né? Houve variação de temperatura e daqui para cá é que mole. Então, eu vou lá. Qual a quantidade de calor que o gelo precisa receber para sair do menos 20 e chegar em água? Só chegar aqui em água a 0 graus Celsius. Esquece isso aqui, tá? Aquilo ali você fez só para você ter uma noção. Aí você esquece isso aqui. Antes de fazer qualquer coisa, você esquece isso aqui, tá? E vamos imaginar quanto de calor que eu preciso para trazer o gelo até essa posição aqui, derreter ele completamente. Então, eu preciso de calor para aquecê-lo, mais o calor para mudar de fase, certo? Vou chamar aqui de Q1, vou chamar aqui de Q2. Aí vai ficar lá, a quantidade de calor do gelo vai ser mc ΔT mais ml, né? Porque o Q2 aqui é ml. Vamos lá substituir, né?
Ó, a quantidade de calor do gelo. Qual que é a massa do gelo? Massa do gelo, 100 gramas. 100 vezes o calor específico do gelo, 0,5. Vezes a variação de temperatura do gelo. Ó, começou em 20, menos 20, terminou em 0. Né? 0 menos 20, menos vezes menos dá mais, então é 20. A massa do gelo continua sendo 100, porque eu estou supondo que todo o gelo vai derreter, vezes o calor latente de fusão, que é 80. Ok? 100 vezes 0,5 dá 50. 50 vezes 20 dá 1.000. 80 vezes 100 dá 8.000. Então, a quantidade de calor gasta vai ser de 9.000 calorias. Olha só, o que eu calculei aqui, gente? Qual a quantidade mínima de calor que o gelo precisaria para derreter? O que eu estou imaginando, né? Eu estou supondo que ele chegaria nesse ponto aqui. Só que vou fazer um teste antes, vou fazer uma verificação antes. Vamos ver quanto de calor que eu preciso para poder fazer com que esse gelo só derreta. Mas por que você está pensando isso, Emerson? Porque olha que a letra C está dizendo. 130 gramas de água e 70 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Está vendo que a letra C, letra D e letra E está insinuando que pode ter uma parte do gelo que não vai derreter? Está vendo? 130 gramas de água, 70 de gelo. Aqui está dizendo só água, aqui está dizendo só gelo. As respostas estão insinuando que isso aqui não vai acontecer. Essa parte aqui não vai acontecer. Eu estou supondo que o gelo vai esquentar, vai derreter e vai esquentar de novo. Mas pelas respostas, as minhas respostas estão insinuando que Emerson fez uma suposição errada. Isso aqui não vai acontecer. Então, o que eu estou fazendo? Deixa eu ver quanto de calor que eu gasto só para derreter todo esse gelo. Tá, eu gasto 9.000. E isso vai vir de onde? Vai vir da água que está a 20 graus Celsius aqui, ó. Tá? Vou apagar ali e fazer bonitinho, né? Todo embolado. Esse calor de 9.000 calorias teria que vir daqui, dessa água, dessa porção de água, né? Dessa 200 gramas de água, ó. Esses 200 gramas de água a 20 graus Celsius é que está fornecendo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou esquecer isso aqui por enquanto, porque as respostas estão insinuando que isso aqui não iria acontecer. E, na verdade, o máximo que vai acontecer é essa água chegar aqui, ó, tá? E aqui, como está tendo variação de temperatura, aqui seria aqui macete, né? E aí eu vou fazer o teste. Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta para ficar diferente. Quanto de calor que a água teria a oferecer? MC ΔT. Vamos ver quanto de calor que ela tem a oferecer? Quanto de energia que ela tem a oferecer? Massa de água, 200. Valor específico da água, não preciso nem olhar, né? Eu sei que é 1. Variação de temperatura da água. Ó, começou em 20, parou em 0. 0 menos 20, menos 20. Certo? 200 vezes 20 vai dar mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4. 4.000 calorias. O que significa esse negativo aqui, hein, gente? Significa que a água está perdendo. Que letra horrível! Perdendo. Está perdendo 4.000. Olha o que aconteceu. O gelo precisa de 9.000 para chegar aqui. Mas a água só tem 4.000 a oferecer. Tá vendo? Então, não vai chegar naquela possibilidade e nem vai chegar todo mundo aqui, tá? Só água a 0 graus Celsius não vai acontecer, porque
eu preciso de 9.000 para chegar aqui. A água só vai oferecer 4.000 se ela chegar aqui. Então, não é possível todo o gelo chegar a 0 graus Celsius e eu ter 200 mais 100 gramas de água a 0 graus Celsius. Só gelo a 100 graus Celsius. Aí agora você começa a fazer uma análise das coisas. Olha só. Olha só. Esse Q1 aqui que eu chamei é a quantidade de calor que eu gastaria para trazer o gelo para 0 graus Celsius, certo? Quanto que eu achei? Quanto que foi que eu achei? Eu achei 1.000 calorias. Então veja bem, para trazer todas essas 100 gramas de gelo até aqui, eu gastaria 1.000 calorias. Eu gastaria aqui 1.000 calorias. A água tem a oferecer 4.000, não é? Então, a água fornece essa quantidade de calor para o gelo chegar aqui. E sobra quanto ainda? Ó, a água está oferecendo 4.000. Ela pegou os 4.000 e falou assim, ó, toma aqui gelo, os 4.000. Toma aí, faz o que você quiser com ele. Então, o que ele fez? Todo o gelo aqueceu, chegou em 0 graus Celsius, tá? Vou fazer aqui embaixo, ó. Então, eu tenho lá o gelo a menos 20 graus Celsius. Para chegar em gelo a 0 graus Celsius, ele está precisando de 1.000 calorias. Tá? Que foi isso que eu calculei aqui, ó, 1.000 calorias. Aí a água falou assim, gelo, ó, é o que eu tenho, 4.000, toma aí, eu posso te dar. O gelo pegou. O que ele fez com essas 4.000 calorias? 1.000 calorias ele usou para chegar no 0 graus Celsius. E para derreter e transformar em água a 0 graus Celsius, sobrou quanto para ele? Eu dei 4.000 para ele, ele usou 1.000 para poder derreter, ou desculpa, ele usou 1.000 para poder chegar em 0, e sobrou quanto para ele gastar ainda? 4.000 menos 1.000, sobrou 3.000, não é? Sobrou 3.000 calorias aqui, ó. Sobrou 3.000 calorias para ele derreter. Só que para derreter, ele precisa de 8.000. Ó, ele precisa de 8.000 para derreter. Só que ele só tem 3.000. O que ele vai fazer? Vou fazer uma analogia. Seu pai ou sua mãe dá lá, sei lá, R$1.000 para você. Fala assim, toma aqui, 1.000 conto para você ir lá na loja e comprar suas roupas. E você, opa, R$1.000, vai lá comprar um monte de coisa. Você chega lá e escolhe 5 camisas, 7 calças, 2 vestidos, umas 5 cuecas. Você escolhe aquele monte e fala assim, vou levar tudo isso aqui. Aí a mulher começa a passar no caixa. Aí começa a passar no caixa, você tem 1.000 conto. Aí, hora que passa lá umas 4 peças, já deu 800 conto. Aí, por exemplo, você tá com, vamos supor lá que você escolheu 12 peças de roupa, né? Porque você achou que R$1.000 dá para comprar muita coisa. Você foi lá e escolheu 12 peças, fez um monte lá com 12 peças. A mulher começa a passar no caixa. Hora que ela passa ali 6 peças, já deu R$800. Aí você olha para aquilo e fala assim, gente, eu acho que não vai dar para levar tudo não. Porque passou 6, já deu 800, tem mais 6 para passar. Não vai custar só 200, vai custar muito mais. Agora está vindo os mais caros ainda. O que você vai ter que fazer? Você vai conseguir levar tudo? Você separou? Não. Daquelas 6 que estão para trás, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que escolher aquelas que cabem dentro dos R$200 que te sobrou, né? Porque você tinha 1.000. Quando passou 6 peças, deu 800. Você está sobrando quanto? 200. Então você vai olhar para ela e fala, peraí, moça.
Vai passar tudo? Não. Deixa eu escolher aqui o que, que vai passar. Não é assim que você faria? A mesma coisa vai acontecer aqui. A água foi lá e falou assim, toma aqui, meu filho, gelo. 4.000 calorias. Usa como você quiser. Ele foi lá, usou 1.000 calorias para chegar no 0 graus Celsius. Ele precisava de mais 8.000, mas ele só tem 3.000. Então, o que, que ele fez? Só uma parte do gelo é que vai derreter. Aquele monte de roupa que você tem lá, só uma parte você vai conseguir levar, né? Então, o gelo vai fazer a mesma coisa. Só uma parte do gelo que vai ser utilizado. Aí eu vou vir aqui, então eu vou fazer o seguinte. Quanto de gelo eu vou conseguir derreter com essas 3.000 calorias aqui? Quanto de calor que eu tenho para gastar? 3.000. Quanto de gelo vai derreter? Não sei, quero saber. Qual é o calor latente de fusão do gelo? 80. Vamos simplificar aqui, um zero aqui com um zero aqui. Vou voltar para o meu verde. Será que eu escolhi o mesmo tom? Vai ficar 300 dividido por 8, né? E o 8 passa para cá dividindo, então vai ficar massa igual a 300 dividido por 8. 300 dividido por 8, vamos usar a nossa calculadora. 300, tá? 300 dividido por 8, 37,5 gramas. Ó, vamos explicar. Quanto de gelo que eu tinha mesmo? Vou voltar aqui, 100 gramas. Ó, saiu 100 gramas menos 20. 100 gramas de gelo chegou a 0 graus Celsius, mas apenas 37,5 gramas derreteu. O restante continuou na fase sólida. 100 menos 37,5, 100 menos 37,5, 100 chegaram a 100 graus Celsius. Somente 37,5 derreteu. Significa que ficaram para trás ainda 62,5 gramas para trás, né? Chegou aqui 62,5 gramas, parou na boca do caixa, hein? E chegou com 12 peças na boca do caixa e da boca do caixa só saiu as 6 peças ou 7 peças, né, de roupa, porque o restante seu dinheiro não deu conta de levar. É o que vai acontecer com o gelo. Saiu 100 gramas até a boca do caixa. Chegou lá, a conta ficou mais cara, não tinha para pagar. O recurso foi levar menos, 37,5. Ficaram para trás 62,5 gramas de gelo, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender esse trem. Vamos chegar na resposta desse trem, né? Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. Olha só. Olha só. Eu peguei 200 gramas de água, misturei com 100 gramas de gelo, certo? O que aconteceu com essa água? O que aconteceu com essa água aqui? Deixa eu subir. É demais. O que aconteceu com essa água? Esses 200 gramas de água fez o quê? Baixou para 0 graus Celsius. Ok? Baixou para 0 graus Celsius. Essa água baixou para 0 graus Celsius. Mas ainda na fase líquida, tá? Ainda na fase líquida. Esses 100 gramas de gelo fez o quê? O que ele fez? Os 100 gramas chegou a 0 graus Celsius, mas ainda
mais ainda 100 gramas chegou a 0 graus Celsius, mais ainda em forma de gelo, certo? E desses 100 gramas, 37,5 gramas chegou a 0 graus Celsius na fase líquida, certo? Então, qual seria a minha resposta? Deixa eu ver. Eu tenho 200 gramas de água a 100 graus Celsius. Então, vamos anotar aqui. Qual é a massa de água que eu tenho nesse trem? 200 gramas de água mais 37,5 gramas de água. Ou seja, 200 mais 37,5. Então, a massa de água que eu tenho a 0 graus Celsius, 237,5 gramas de água a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. E quanto de gelo que ficou para trás? Qual é a massa de gelo que ficou para trás? Ficou 62,5 gramas, 62,5 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Vendo? A resposta está aqui, letra E. 237,5 gramas de água a 62 e 62,5 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Tá? Entenderam? Vamos recapitular. Teoricamente, só teoricamente, eu acho que juntando gelo com água, gelo vai esquentar, vai derreter, e essa água que derreteu vai esquentar também até chegar numa temperatura de equilíbrio. Aí, o que você faz? Você vai sempre fazer esse teste. Você vai calcular quanto de calor que você precisa para derreter todo o gelo. Fui lá, calculei. Quanto de calor que eu usei para derreter todo o gelo. Pois eu vou lá. Quanto de calor que a água tem para oferecer até aqui? Vou lá calcular. Aí eu calculo. Aí eu agora começo a fazer uma análise numérica. Eu preciso de 9.000 calorias só para derreter todo o gelo, mas eu só tenho 4.000 calorias para oferecer. Então, eu não vou conseguir derreter todo o gelo. Eu consigo esquentar todo o gelo, mas eu não consigo derreter todo o gelo. Porque para esquentar todo o gelo, olha aqui, ó, eu preciso de 1.000 calorias. Eu tenho a mais, eu tenho 4.000, então eu uso 1.000 para aquecer e sobra 3.000. Com esses 3.000 eu consigo derreter quanto de gelo? 37,5. Aí é só você fazer a conta, né? Eu tenho 200 gramas de água e derreteu mais 37. Deu quanto de água, então? Deu quanto de água? Deu 237,5. Quanto de gelo que ficou para trás? Olha, só subtrair. 100 menos 37,5. Sobrou 62,5 gramas de gelo. Toda vez, tá, gente? E esse tipo de exercício aparece muito, tá? Eu vou misturar gelo com água. O que vai acontecer? O que eu vou ter no final? Eu já me deparei com um exercício em que, por exemplo, a quantidade de calor... Deixa eu apagar ali. Deixa eu apagar essa parte aqui para vocês entenderem, porque eu tenho que preparar vocês para esse tipo de situação, tá? Eu já me deparei com um exercício que foi assim. Eu tinha lá uma porção de gelo, tipo, menos 40 graus Celsius. Aí eu misturei com água, a água estava a 30 graus Celsius. Aí eu misturei esses dois caras, e aí eu fui fazer essa suposição que eu estou falando aqui, né? Eu fui lá, eu vou esquentar esse gelo até chegar em 0, depois eu vou derreter todo esse gelo e virar água a 0 graus Celsius. Aí eu fui lá e fiz a conta. Tá?
E aí a conta, o valor que eu cheguei foi mais ou menos assim. Eu estou chutando um valor qualquer aqui, tá? Eu precisei de 4.000 aqui. Queria mudar a cor e não mudou. Eu cheguei em 4.000 calorias aqui. Aqui precisou de mais 12.000 calorias. E aí, gente, quando eu fui fazer a conta aqui, ó, quando eu fui fazer a conta, deu 3.800 calorias. Deu 3.800 calorias. Deu menos do que aqui, tá vendo? Deu menos. Então, eu forneci 3.800 calorias e só para o gelo esquentar, ele precisava de 4.000. Aí sabe o que aconteceu? Nesse caso aqui, a água chegou a 0 graus Celsius e ela congelou. A temperatura de equilíbrio foi aqui, ó. Tá? Porque a massa do gelo era muito maior do que a massa da água. Tipo assim, eu tinha 800 gramas de gelo e eu tinha 50 gramas de água, por exemplo. Se você pegar 50 gramas de água e colocar em 800 gramas de gelo a menos 40, ela vai se solidificar, tá? Então, pode acontecer, na hora que você fazer essa conta toda que eu fiz aqui, acontecer isso aqui ainda. E você pegar essa água e você fazer a conta diferente, né? Quanto de água que vai se congelar, tá certo? Pode acontecer isso também. Pode acontecer de, por exemplo, eu precisar de 16.000 calorias, né, para trazer o gelo para cá, e na hora que eu vou calcular aqui, deu 20.000. Ó, deu 20.000 calorias. 4.000 mais 12.000 dá 16.000, né? Para trazer o gelo para cá, por exemplo. E aí a água tem 20.000. Aí a água conseguiu esquentar todo o gelo, derreter toda a água, todo o gelo, e ainda esquentar um pouquinho a água. E aí eu vou ter a temperatura de equilíbrio aqui. E aí eu vou ter que fazer. Somatório do calor trocado é igual a 0. Tá bom? Esse tipo de exercício é um tipo de exercício que requer muito raciocínio para resolver. Tá bom? Mas é isso que você vai ter que pensar em cima desse exercício. Tá? Beleza? Valeu, gente!